então a operação ela acontece assim, né? Você tem lá a sala de comando, né? Então aqui são botões de emergência e tal, e aqui é o sistema supervisório, né? Junto com esse. Então você mandar um comando aqui, para que ele chegue lá no final, é preciso que toda essa linha aqui, ó, esteja funcionando para que ele possa chegar até o dispositivo final, né? Então, se isso acontece, eita, chegando mensagem aqui. Se isso acontece, então quer dizer que você está com a rede ok, o sistema todo está funcionando. Mas se isso já não acontece, se você perde essa máquina aqui e você está lá na sala de comando, como é que você vai fazer para levantar a sua planta? Ah, e se sua planta é um gerador, por exemplo, né, um gerador hidráulico, ou sei lá, ou, ou a diesel, sei lá, qualquer tipo de gerador que você precisa mandar a potência para poder manter um sistema funcionando, né? Ou seja, se você não tiver uma certa velocidade para que isso aconteça, o que é que vai acontecer? Ele vai acabar entrando em pânico, vai dar ruim, a planta vai ter que parar, então assim, você vai gerar uma série de prejuízos. Pensando nisso, esse conceito ele entra em ação, né? Mas antes da gente chegar nesse conceito, toda vez que você monta um sistema, você tem que definir aí a rede, né? E quando você define a sua rede, em função da sua aplicação, você começa a montar a topologia de rede, né? Então, nós temos duas topologias de rede, uma que é anel e outra é um anel duplo. Quando você cria essas topologias, você está pensando em disponibilidade, ou seja, numa rede que não cai, numa rede que está sempre de pé, funcionando perfeitamente, tá certo? Então vamos analisar essas duas topologias. Bom, a anel, ela é muito simples, está aqui, ó. É de fato um anel, né? Onde se você perder aqui, ó, vamos supor, esse cabo aqui caiu alguma coisa. Ó, quando você pensa aqui no anel, você não pensa que isso aqui é uma sala, numa única sala. Imagina isso aqui na empresa toda. Mas a fibra sai por onde circula a rede e volta. Então, se você tem um rompimento dessa fibra aqui, a rede não perde a comunicação. Por quê? Porque eles se acham todos por esse outro lado, né? Lógico, se você perder esse outro lado aqui, aí você vai criar algumas ilhas, né? E você vai ter problema. Mas veja, só a quebra num ponto da fibra, você não tem nenhum prejuízo operacional, tá certo? Tá tudo tranquilo aí. Então, quando você pensa num sistema de automação que você quer deixar ele robusto, né? Ou seja, com uma disponibilidade da rede alta. Por que eu quero uma disponibilidade de rede alta, Carlos? Eu quero uma disponibilidade de rede alta porque eu preciso garantir a operacionalidade da empresa, da fábrica, o maior tempo possível, né? Então, assim, eu não quero que quando eu tiver por um acidente, um rompimento da fibra aqui num ponto, eu perca a minha fábrica. Não, enquanto eu conserto isso aqui, a minha fábrica está rodando, está tudo funcionando lá perfeitamente, sem nenhum impacto. Ah, Carlos, mas aí se quebrar aqui, vai dar problema. Aí é o caos, meu amigo. Aí você vai ter que parar realmente, porque é uma coisa mais grave. Isso vai justificar, né? Vai justificar que você tem que fazer a intervenção. Paciência, foi uma coisa mais grave. Mas até para esses casos, quando você diz assim, olha, cara, mesmo que tenha um problema sério, eu queria que ter mais segurança. Aí a gente passa para essa nova topologia aqui, que é um anel duplo, tá certo? Ó, é um anel duplo. Esse anel duplo aqui é justamente porque, veja bem, se você perdeu isso aqui, tá tudo funcionando. Perdeu isso aqui, você já começa a ficar capenga, mas ele tem um outro anel, ou seja, mesmo que você perca um anel desse aqui todinho, tá certo? Você tem um outro para garantir que o seu fluxo de informação, a sua conectividade, ela permanece intacta, tá certo? Então vamos voltar agora para um projeto, né? Veja que a gente está falando primeiro de alta disponibilidade, de capacidade de operação para chegar no hot standalone, tá certo? Nós estamos primeiro aqui embasando como é que é a indústria, como é que você pensa um projeto para a sua indústria, né? Quando eu vou pensar um projeto, eu digo, e aí? E se o PLC queimar? E se o supervisório pifar? Tal. Tem que parar e tem que esperar consertar o supervisório para a empresa voltar a funcionar?
Ah, não, vai para um convencional, que é através de relés. Será que está certo isso? Será que não tem uma outra forma? Então, perceba que agora a gente começa, já estamos nos aproximando do nosso hot standalone. Primeiro, a gente fala dessas topologias, que você pode aumentar a segurança da sua conectividade através do uso dessas duas topologias, que é um anel simples, né? Porque você poderia botar uma topologia de rede dessa em estrela e você ficar vulnerável. E você já coloca ela em anel, porque você dá mais segurança. E você pode ainda fazer um anel duplo, que você aumenta ainda mais a segurança da sua rede e aumenta assim com isso a disponibilidade. Um erro que às vezes as pessoas cometem, deixa eu dar um exemplo aqui nesse aqui que fica mais fácil. O camarada faz o seguinte, ó, ele lança uma fibra desse computador para esse, né? E assim, ou seja, na mesma bandeja onde ele bota o anel indo, ele bota o anel voltando, tá? Esse aí também é um erro. Veja bem, se eu saio desse computador para esse, a hora de voltar desse para esse, eu tenho que fazer por outro caminho. Por quê? Porque se eu tiver um acidente físico numa bandeja minha, vamos supor que a bandeja riou e quebrou a fibra. Imagina que o caminho indo e voltando é a mesma bandeja. Então quebrou a fibra indo e voltando. Então você perdeu todo o anel, né? O anel que você tinha ali de conectividade, você perdeu porque estava tudo no mesmo caminho. E a ideia da topologia em anel é que você faça percursos por caminhos diferentes, né? Porque a gente só tem rompimento de fibra, geralmente, quando você tem um acidente mecânico, né? Ou uma queda da bandeja, ou algum equipamento que esbarrou ali na tubulação. Geralmente, por padrão, essas fibras elas vão todas envelopadas em tubos galvanizados, né? Com toda a estrutura, né? Cabeamento estruturado fala muito sobre isso aí, que é o envelopamento da fibra para que ela tenha realmente toda a proteção mecânica para evitar o rompimento. Mas mesmo assim, a depender do acidente, você vai ter um rompimento ali da fibra. E se imagina, se o caminho indo e voltando está no mesmo lugar, então vai quebrar a fibra um lado e o outro do anel, então você vai perder a redundância, né? Quando você fala nessa topologia que é de anel duplo, também segue o mesmo conceito. Você não pode simplesmente, no mesmo caminho que você passa esse anel, você passar esse outro. Então você vai estar fragilizando. Então você só vai ter a redundância, nesse caso, do cabo, né? Do cabo. Mas a redundância que você precisa ter do caminho, ela não vai estar bacana. Ou seja, você vai investir dinheiro, né, para fazer um anel duplo e vai cair nessa, vamos dizer assim, nessa prática errada na hora de fazer o seu arranjo físico, né? Então você vai colocar todo mundo passando no mesmo lugarzinho e se você tiver um acidente mecânico ali naquela faixa, naquele local ali, que seja um pouco grave, ele vai romper as duas fibras, ou seja, ele vai romper os dois anéis e aí você vai ter problema, né? Se for um rompimento que rompe aqui, aqui, depois rompe aqui, aqui, porque foi e voltou pelo mesmo canto, então você perdeu a rede como um todo. E, gente, é muito interessante. Aí agora nós vamos passar por hot standalone, né? Porque se você não tem um sistema hot standalone, nesse arranjo você tem a quebra da fibra total, tanto de um caminho indo quanto voltando, aí você vai ter o seguinte, você vai acabar tendo uma parada na sua fábrica e você só vai conseguir voltar quando de fato você resolver esse problema aqui, tá certo?